Esse estudo será a respeito do pecado chamado amargura. E essa é uma experiência comum em todos nós, em algum momento da nossa vida, diante de qualquer situação que possa nos afetar. O pecado da amargura é especificamente um pecado que ele brota, ele desenvolve, ele arraiga, né, ou cria raízes em pecados de relacionamento. Então é um pecado especificamente que fere a comunhão, que fere a possibilidade de você criar ponte, ou que destrói as pontes, né? Os vínculos que você tem com as pessoas. E na verdade, em vez de nós cumprirmos o segundo maior mandamento, que é amar o nosso próximo como a ti mesmo, na verdade nós promovemos pela amargura e com a amargura o ódio contra as pessoas, né? A inimizade contra elas. E que em geral necessariamente não precisa ser um ódio ferino, beligerante, agressivo, ofensivo, que se concretiza e materializa através de palavras ou através de gestos, ou assim. É possível que, por exemplo, pessoas contagiadas pela amargura, ou que desenvolvem a amargura no seu coração, elas continuem tratando as pessoas com toda a cordialidade, com toda a postura, com toda a boa educação, mesmo porque outros pecados também podem estar em exercício, como por exemplo o orgulho, a simulação, a hipocrisia e assim por diante, né? Mas nós nos limitaremos a estudar a respeito do que a Bíblia fala sobre amargura e como que nós devemos tomar cuidado com esse pecado. Convido que abramos a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, do verso 13 ao verso 14. Para ser mais exato, vou ler do verso 12 ao verso 14, né? Colossenses capítulo 3, do verso 12 ao verso 14. E a palavra diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o coração, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Observe bem que a palavra de Deus, ela realmente fala da amargura e como tratar da amargura. E a amargura em geral não é algo que ocorre de forma fortuita, de forma fútil, não é resultado de uma imaginação, a não ser, obviamente, se a pessoa ela começa a se vitimizar em toda e qualquer situação e ver perseguição e crítica onde não existe. Mas, em geral, via de regra, você encontra a amargura nascendo com o pecado de alguém contra você. E observe bem, o texto aqui no verso 13 diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa. Então é possível que você diga: olha, você não sabe o que fulano fez comigo, contra mim, você não sabe o que ele disse a meu respeito, você não sabe o quanto ele me prejudicou, você não sabe o quanto eu estou ferido com aquilo que ele fez, falou, deixou de fazer, ou que ele usou alguém contra mim. Então observe bem, a Bíblia sempre ela olha a verdade dentro da sua realidade aplicada. E aqui nós vemos a palavra nos confrontando quanto a situações de amargura no nosso coração, que de fato você pode ter a justificativa dele e dizer assim: alguém pecou contra mim, alguém agiu contra mim, alguém fez de fato o mal contra mim. Bom, a Bíblia não lança isso, não ignora esse fato, pelo contrário, reconhecendo o fato, reconhecendo o ato mal, reconhecendo a perversidade de alguém contra você, ela diz para você: perdoe. Ela diz para você que você possa suportar, que você então possa agir como Cristo agiu. E aí as motivações são
ternos afetos de misericórdia. A motivação ainda é bondade, humildade, mansidão e longanimidade, ou seja, a paciência exercida com insistência, né? Então, nesse aspecto, se você tem motivo de queixa contra alguém, é para você que eu quero falar nesse estudo. Então, em primeiro lugar, nós devemos observar que a amargura ela nasce com o pecado de alguém contra nós. Você sempre vai ter algum momento. E é interessante como que a amargura ela é algo terrível. A memória afetiva, quando ferida, quando arranhada, quando machucada, você consegue lembrar o momento, você consegue lembrar o tom de voz da pessoa, você consegue lembrar o olhar dela, você consegue, o nosso coração ele consegue produzir um sentimento de vitimização que na verdade é um exercício de orgulho ferido, é pecado. Então a amargura ela nada mais é do que o resultado entre o orgulho ferido e o orgulho exercido com ressentimento. E aí nós temos motivo para odiar alguém, desprezar alguém ou ser indiferente com essa pessoa e desejar não amá-la, pelo contrário, sentir prazer em qualquer coisa ruim contra ela. Isso é algo muito perigoso, porque a Bíblia nos adverte a respeito de qualquer sentimento, de qualquer inimizade, de qualquer atitude que possa nos levar a uma relação de animosidade ou de indiferença com as pessoas. Se você observar o capítulo 2 de Filipenses, ele diz assim do verso 1 ao verso 4: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, ou seja, afetos que surgem das nossas entranhas, do mais íntimo de nós, e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, observe bem, a Bíblia ela fala a respeito da amargura que nasce com o pecado de alguém contra nós. Você vai ter motivo para odiar essa pessoa, você vai ter motivo para ser inimigo dessa pessoa, você vai ter motivo para desprezá-la, para ter ressentimento contra ela, você vai justificar, você vai tentar explicar. E aí eu venho o segundo ponto. Então o primeiro ponto é que a amargura ela nasce com o pecado de alguém contra mim, contra você. Então é um pecado que ele tem, a amargura ele nasce motivado por um pecado, meu pecado de amargura nasce da amargura de outra pessoa contra mim, ou de um ato de maldade, de perversidade contra mim. Então observe bem, é a inimizade entre corações, é a inimizade entre pessoas, é a reação pecaminosa contra um pecado cometido contra mim. O segundo ponto que nós devemos observar dentro do assunto da amargura é que a amargura ela racionaliza o seu exercício pela comiseração, né? A amargura ela racionaliza o seu exercício pela autocomiseração. O que seria isso? Bom, é aquele momento em que você, ao tentar justificar por que você não gosta de alguém, por que você se opõe a alguém, por que você tem intriga contra alguém, ou porque você é indiferente ou despreza alguém, você então tenta justificar, tenta racionalizar o seu pecado, mostrando o quanto você foi prejudicado, o quanto você foi prejudicado no seu crescimento, o quanto você foi impedido de crescer, o quanto você foi humilhado, você foi exposto, o quanto aquela pessoa prejudicou a sua reputação. Ela então colocou pessoas contra você, criou laços
ou melhor, rompeu laços de amizade, essa pessoa então agiu destruindo aquilo que era bom para a sua vida. E você então racionaliza com autocomiseração, ou seja, você começa a mostrar a sua miséria e como que coisas ruins passaram a acontecer na sua vida, porque alguém fez algo contra você. Você agora começa a mostrar como que a sua vida se tornou difícil, porque alguém fez algo contra você. Você começa então a mostrar para as pessoas e tentar justificar por que você despreza, odeia. Às vezes você não tem coragem de dizer que é amargurado, porque a figura, a ideia de alguém amargurado não é bom para a reputação, não é bom para descrever o caráter de alguém. Então você nega a amargura, mas você age, você comporta, você reage amargurado, mesmo que você negue que tenha sentimento ou raiz de amargura contra alguém. É interessante isso. Mas observe bem, a partir do momento em que nós precisamos racionalizar, tentamos então explicar, tentamos justificar o porquê não gostamos, desprezamos ou somos indiferentes com alguém, isso já é evidência de amargura que está então se estabelecendo, consolidando no nosso coração. O nosso coração já foi dominado pela amargura, porque agora nós já estamos inclusive tentando explicar por que é certo sentir amargura. E aí nós estamos pervertendo a santidade, nós estamos desprezando o certo e tentando dizer que o errado é bom e é certo. Nós estamos então mostrando para as pessoas ou argumentando com elas por que eu posso e não é errado, embora é pecado. Porque não é errado sentir amargura contra alguém. E isso é algo muito ruim, porque a Bíblia ela diz de forma muito clara que se alguém tem motivo de queixa, que nós devemos perdoar, assim como vos perdoou o Senhor, né? E acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, a partir do momento que nós não amamos as pessoas como devemos, como elas precisam, a partir do momento em que nós então desprezamos essas pessoas, a partir do momento em que nós rejeitamos elas ou menosprezamos ou somos indiferentes com elas, porque literalmente não queremos nada com ela, nós estamos simplesmente justificando ou racionalizando um pecado que já está consolidado no nosso coração. E pior ainda quando nós então vitimizamos e mostramos a nossa miséria e num ato de autocomiseração justificamos ou temos então o combustível, a motivação para desprezar a pessoa que nós então temos amargura contra ela. Terceiro lugar, então em primeiro lugar, a amargura ela nasce com o pecado de alguém contra nós. Segundo lugar, a amargura ela racionaliza o seu exercício pela autocomiseração. Em terceiro lugar, a amargura ela expande o seu domínio pelo contágio. Isso aqui é algo mais perigoso ainda. Na verdade, quando nós estamos amargurados, nós não nos... A amargura, olha só que coisa paradoxal. A amargura é um pecado que rompe comunhão, que destrói vínculos de amor. Mas ao mesmo tempo, nós começamos a usar pessoas contra quem nós não temos amargura, para que elas se amargurem conosco contra quem nós estamos amargurados. É importante nós lembrarmos o seguinte: se nós amamos alguém a ponto de não conseguir amar outra pessoa, esse amor ele é pecaminoso. Se nós odiamos alguém e desprezamos alguém porque amamos alguém, uma outra pessoa, se nós odiamos uma pessoa porque amamos outra, ou se nós desprezamos alguém porque amamos e nos ofendemos com ela e por ela, isso é contágio de amargura. A amargura ela se expande pelo contágio. É interessante que, em primeiro lugar, a amargura ela contamina, ela contagia a pessoa que está amargurada. Talvez ela possa ser prejudicada por alguém no aspecto financeiro, acadêmico, afetivo,
né? Só que detalhe, ela não fica afetada, prejudicada emocionalmente, ou ela fica amargurada somente naquele quadradinho em que ela foi prejudicada. Pelo contrário, a amargura começa a invadir os seus pensamentos, ela começa a agir nas suas vontades, a agir nas suas emoções, de modo que essa pessoa ela não apenas está amargurada, mas ela se torna amargurada. E essa é uma distinção que ela não consegue fazer mais, porque ela começa então a estar amargurada com uma pessoa, mas pode ser que com o tempo ela comece agora a se amargurar com qualquer pessoa que tenha uma atitude similar com aquela pessoa com quem ela está amargurada. Pode ser que agora a coisa se expanda um pouco mais, ela se torne amargurada com qualquer pessoa que goste daquela pessoa contra quem ela está amargurada. Pode ser que agora ela comece então a desprezar, a odiar, a agir com maledicência contra qualquer pessoa, não mais contra uma pessoa, o ato isolado daquela pessoa ou uma área da vida dela que foi prejudicada. Mas observe bem, esse sentimento de amargura, ela está contagiando o indivíduo como um todo, não somente as suas emoções, os seus pensamentos, as suas vontades, ela começa a tornar contagiada essa pessoa contra tudo que aquela pessoa é, tudo que aquela pessoa faz não presta, não serve, não tem virtude, não merece elogio. Agora ela começa a desprezar as pessoas que gostam dela, ela começa não só a desprezar, mas ela começa a se opor, a criticar, não só tudo que aquela pessoa que lhe ofendeu, mas ela começa também a ser inimiga, a ter hostilidade contra toda e qualquer pessoa que seja amiga dela. Mas observe bem que a amargura, ela expande pelo contágio. Ela começa agora a usar as pessoas que gostam dela, que amam ela, para que ela possa também transmitir e contagiar esses amigos próximos, íntimos, para que pela maledicência, pela inimizade, pelo desprezo, também se comportem hostilmente contra aquela pessoa, contra os amigos dela, e aí você cria partidarismo, você cria cismas, você cria inimizades. Observe bem, o motivo de queixa de uma pessoa contra outra, aquele motivo de queixa tornou-se numa ferida aberta, que criou uma amargura. Aquela amargura expandiu para outras áreas e outras faculdades e capacidades dessa pessoa. Essa pessoa agora não somente está amargurada, mas ela passa a ser uma pessoa amargurada, que não somente despreza um ato que aquela pessoa fez contra ela, mas ela começa a desprezar a pessoa como um todo. Ela começa agora a ter dificuldade, inclusive, de admirar, e ela começa ela não consegue mais ver nenhuma virtude nela. Ela começa agora a expandir a sua amargura para as pessoas que admiram e falam bem dela, e ela começa agora também a odiar, a desprezar qualquer pessoa que tente promover ou ser motivo de alegria na vida da outra pessoa. E agora, por último, ela começa a usar as pessoas, a manipular as pessoas, a contagiar as pessoas para que elas também desprezem e tenham amargura, não somente contra aquela pessoa, mas contra todo o grupo de amizade, toda a rede de amizades e de vínculos, de afetos que essa pessoa tenha com qualquer pessoa. Isso é amargura. E isso é algo muito perigoso, porque as pessoas então elas têm a sua amargura nascendo no pecado de alguém contra ela, elas têm a amargura racionalizando o seu exercício pela autocomiseração, e aí testemunhando que agora ela está consolidada no seu coração. Mas a amargura também ela se expande, ela expande o seu domínio, o seu controle pelo contágio. Alguém certa vez, e a amargura então ela começa a pensar, a imaginar, a elaborar, a fantasiar vinganças, a ter prazer no mal-estar de quem a prejudicou. Ela começa a ter alegria, satisfação nos fracassos, nas dificuldades
nas dores, nas derrotas, no sofrimento de quem machucou ela. E isso também é um testemunho, é uma evidência de que a amargura está poderosamente dominando o coração dessa pessoa. Amargura, alguém certa vez disse que é como tomar veneno e desejar que o outro morra. E é isso mesmo. Todo domínio, toda expansão, todo contágio que a amargura faz no nosso coração, na verdade o outro também está em pecado, está pecando, mas o nosso maior prejuízo será na nossa vida, será no nosso relacionamento com Deus, será nas nossas virtudes, será no exercício dos nossos dons, será nas oportunidades que perderemos para a glória de Deus e das oportunidades que Deus deixará de nos dar. Será prejuízo em toda e qualquer situação, porque nós nos encontraremos enfermos e completamente prejudicados. A pergunta é: como que nós podemos tratar da amargura? Como que nós podemos nos livrar da amargura? Em primeiro lugar, nós voltamos lá no texto de Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao verso 15, né? Ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Ou seja, lembre que Deus, Ele decidiu nos amar quando nós não tínhamos mérito nenhum. Deus nos escolheu sem termos mérito nenhum. Nós não somos melhores do que ninguém, nós não temos nenhum privilégio, nós não temos nenhuma virtude que atraia a escolha de Deus. Mas como santos e amados, se nós queremos viver a santidade conforme Deus nos ordena, a amargura ela nos impede. Se nós queremos viver o amor de Deus sem amar o nosso próximo, nós não conseguiremos usufruir a doçura, a ternura, a bênção do amor de Deus, de ternos afetos de misericórdia. Ou seja, a misericórdia ela tem que ser exercida com ternura. Nós não podemos fazer com que fazer com que o pecado do outro contra nós colha a consequência dele. Misericórdia é o ato de Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Misericórdia é o ato de Deus não nos dar aquilo que o nosso pecado merece. Então, embora ao pecar nós merecemos a punição ou a consequência do nosso pecado, a verdade é que Deus ele age com misericórdia em não nos dando aquilo que o nosso pecado exige da sua justiça. A Bíblia nos ordena a agir com ternos afetos de misericórdia, ou seja, ternura, disposição de amar e sendo misericordioso, ou seja, não dando, não revidando, não reagindo conforme o pecado daquela pessoa merece, mas tendo bondade, humildade, mansidão e uma paciência estendida com insistência, que a Bíblia chama de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, diz a Escritura, caso alguém tenha motivo. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então nós temos aqui de forma muito clara a Escritura falando do perdão, falando da importância, da necessidade de nós sermos misericordiosos, de nós sermos perdoadores, de nós termos ternura e afeto com as pessoas, e acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Cristo, a paz que Cristo dá, porque eu fui perdoado por Ele, eu fui reconciliado por meio dEle, eu fui alcançado e perdoado e amado nele, de modo que nele eu tenho paz. Que esta paz de Cristo em nosso coração, e como evidência, como prova de que a paz de Cristo domina sobre nós, em nosso coração, a qual nós também somos chamados em um só corpo, sede então o árbitro do nosso coração. Então quem deve ser o juiz do nosso coração? A paz de Cristo. Habite ricamente, o verso 16 ainda diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos
mutuamente. Então, se nós precisamos ser curados pela amargura, nós devemos ter a palavra de Deus habitando. E observe bem, não é só memorizar a Bíblia, não é só decorar versículos da Bíblia, é realmente tendo ela habitando, ou seja, ela dominando, ela possuindo, ela expandindo dentro de nós, ela curando as nossas feridas e ela produzindo saúde em nós. É isso que envolve a habitação da palavra de Deus em nós. Instruí-vos. Então, precisamos o tempo todo repreender, orientar, mostrar para as pessoas e sermos instruídos por ela, mesmo que sejam verdades básicas que nós já sabemos, mas elas precisam ser revigoradas com a palavra de Deus, de modo que nós nos aconselhemos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. Observe bem, é isso que a palavra de Deus nos ordena para sermos curados da amargura. É verdade que a amargura não é fácil. Provérbios capítulo 18, a amargura não é fácil de ser vencida. Provérbios 18, verso 19. Provérbios capítulo 18, verso 19 diz assim: o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, suas contendas são ferrolhos de um castelo. É muito difícil, ou eu posso dizer, é impossível nós perdoarmos. É impossível nós entrarmos no nosso coração e tirarmos a amargura de dentro dele. É necessário que o Espírito Santo faça isso. É necessário que nós oremos, nos humilhemos, clamemos a Deus, roguemos a misericórdia dele. É necessário que nós enchamos o nosso coração com a palavra de Deus. É necessário que nós nos debrucemos sobre as Escrituras para meditar nelas, para que oremos, para que busquemos a intimidade do Senhor, para que busquemos o perdão do Senhor, para que Ele soberanamente arranque de nós toda a raiz de amargura, arranque de nós todo sentimento de desprezo, de ressentimento contra qualquer pessoa. Essa é uma urgência. Então, olhando o texto aqui de Provérbios 18, verso 19, diz: o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Isso é verdade. Alguém que está ferido, ele tem o seu coração fechado. Ele não está disposto a conversar, a resolver. Ele tem, de certa forma, medo de novamente mexer em feridas que ainda sangram. Mas é necessário que nós busquemos, que nós procuremos. É necessário que nós resolvamos, que nós tenhamos a intenção de mutuamente aconselhar uns aos outros para que possamos promover o perdão. Mas ainda é necessário que nós tenhamos a prática da graça, né? Um texto que eu gosto muito sobre perdão está em Gênesis capítulo 33. Gênesis capítulo 33. E esse texto fala do reencontro de Jacó e do seu irmão gêmeo Esaú. Nós sabemos da história que Isaac e Rebeca tiveram 2 filhos, e eles, filhos gêmeos, e eles sempre foram mimados com um certo preferencialismo. Esaú por Isaac, enquanto Jacó foi mimado por Rebeca. E estes 2 jovens cresceram não como amigos, embora sendo gêmeos, irmãos, mas eles cresceram como 2 rapazes que o tempo todo competiam pela aceitação do seu pai, competiam pelas bênçãos, competiam pela autoafirmação, e quando chegou o momento em Isaac abençoar e transferir a bênção da primogenitura, nós sabemos que Jacó roubou, mentiu, usurpou, ele seduziu, ele mentiu para o seu pai e ele enganou o seu irmão Esaú. Isso criou uma ferida, uma amargura. Esaú passou a ter motivo de queixa contra Jacó. Jacó teve que fugir para proteger sua vida. Esaú prometeu matar o seu irmão
e Jacó então fugiu para a casa do seu tio Labão, irmão da sua mãe Rebeca, e por lá ficou cerca de 20 anos. Lá ele casou, teve seus filhos, e a palavra diz que quando ele estava voltando para a terra dos seus pais, embora a essa altura da história Isaac e Rebeca já estavam mortos, e esse foi um prejuízo que ele teve, ele não teve a oportunidade e o privilégio de chorar, de acompanhar os seus pais na velhice até que eles morressem. Mas no capítulo 33, do verso 1 até o verso 11, a palavra diz, Deus diz assim, Gênesis 33, verso 1 ao verso 11. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens, era um exército. Então Jacó estava com cerca de 70 pessoas, entre mulheres e crianças, e alguns escravos. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as 2 servas, porém as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse, quem são esses contigo? Respondeu-lhe Jacó, os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram, e por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Perguntou Esaú, qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó, para lograr mercê na presença do meu senhor. Então disse Esaú, eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu, não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente. Observe bem isso aqui, como que o perdão ele cura, como que o perdão ele dá-nos a experiência da graça. Ele diz assim, porque vi o teu rosto, como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura, e instou com ele até que o aceitou. Então você tem aqui de forma clara a palavra mostrando a reconciliação de 2 homens que outrora se tornaram inimigos, em que Esaú jurou matar o seu irmão, e agora eles com cerca de 60 anos de idade se reencontram. Esaú equipado e acompanhado de 400 homens armados para a guerra, e Jacó com suas esposas, filhos e animais, o que seria uma chacina. Mas a graça de Deus fez com que no coração de Esaú nascesse perdão, no coração de Jacó nascesse perdão, entre eles houvesse quebrantamento, e que Deus então curasse a amargura entre eles e promovesse a reconciliação. É isso que a Escritura fala quando lá em Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, a palavra do Senhor, Efésios capítulo 4, verso 31, 32, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Nós precisamos o tempo todo praticar um autoexame dos motivos do nosso coração. Nós devemos o tempo todo perguntar para o nosso coração, por que nós não amamos tanto quanto? Por que nós implicamos com uma pessoa
A, B ou C? Ou por que nós nos opomos a estas pessoas? Por que nós temos sentimentos de desprezo? Ou pior, temos prazer no prejuízo, na desventura? Temos prazer no fracasso? Temos prazer quando algo não dá certo com ela? A resposta é amargura. Então nós precisamos o tempo todo autoexaminar os motivos do nosso coração. Porque a amargura, encerrando, ela nasce com o pecado de alguém contra nós. A amargura, ela racionaliza o seu exercício pela autocomiseração. Mas a amargura, ela se expande o seu domínio pelo contágio em todas as áreas da nossa vida. E também o contágio contra todas as pessoas. E o contágio com os nossos amados, fazendo com que eles se tornem também amargurados contra alguém. E aí nós precisamos lembrar, lá em 1 João capítulo 4, 1 João capítulo 4, verso 19 a 21. 1 João 4, 19 a 21, a palavra do Senhor diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. A amargura, ela nasce com o pecado de alguém contra nós. A amargura, ela racionaliza o exercício, do ódio, do desprezo pela autocomiseração. E a amargura, ela se expande o seu domínio pelo contágio de pessoas, de situações em todo momento. Que Deus nos capacite a mortificar esse pecado, para que obedeçamos a Ele em amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.